sabe o que faz uma terapeuta holística? Será que é meio bruxaria, meio magia, meio ocultismo? Eu não sei, eu quero perguntar para ela. Tenho o prazer de receber aqui no programa Humanos Elis Casagrande, terapeuta holística, é isso? É isso, prazer. Mas que diabo faz uma terapeuta holística? Esse é um nome que assusta, né? Eu digo que um terapeuta holístico trabalha com tudo que a gente não vê, mas que interfere radicalmente nas nossas vidas. Tem alguma coisa a ver com ocultismo? Não. Não tem nada a ver? Não. Ciências ocultas, Não. Magia negra, Não. bruxaria? Você é meio bruxa? Quem não é, né? Toda mulher é meio bruxa, né? Toda mulher é bruxa, né, Elis? É verdade, acho que toda mulher tem um pouquinho de... A gente tem medo de assumir isso. Tive medo durante muito tempo, mas no fundo, todos nós somos. Então, o sexto sentido da mulher é o que intuição, define. né? A intuição. A mulher sempre sabe das coisas. Sempre. Sempre é muita coisa, né? Dizia Dulce Magalhães, que sempre é tudo que já foi, tudo que é e tudo que ainda vai ser. Então, sempre é muita coisa. Mas eu acho que boa parte das vezes, sim. Tá, mas o que você faz como terapeuta holística? O holístico é aquele que faz, acho que mistura ou junta uma série de abordagens, né? Então, eu sou uma terapeuta transpessoal, que transpessoal nada mais é do que incluir a espiritualidade dentro do processo de autoconhecimento, né? A gente lembrar que somos corpo, mente e alma, né? Isso é um terapeuta transpessoal. E aí, dentro disso, eu descobri coisas que me chamaram a atenção, como astrologia, como estudar um pouco dos sonhos, estudar constelação familiar também, Theta Healing, Reiki, aí tudo que é de cura energética, que vai falar dessas energias que a gente não vê que está aqui, mas que estão aqui nos influenciando, é o que um terapeuta holístico faz. Você consegue explicar, Elis, para quem está em casa, por que algumas pessoas... Por que não bate o santo, às vezes, com algumas pessoas? Isso, energia? Eu acho que essa é uma das piores informações que as pessoas podem ter. Porque quando não bate o santo com alguém, tem alguma coisa nele que está em mim. Ah, é? É meio que um espelho? É um espelho. Tem duas possibilidades, projeção ou identificação. Então, eu chego de frente para uma mulher e falo assim, nossa, como ela é arrogante. Aí tu pergunta para alguém, tu já viu arrogância em mim? Sim, normalmente tu é assim. Então, é algo que às vezes a gente não demonstra ou demonstra muito, mas que a gente não demonstra porque a gente está deixando ele extremamente oculto. Mas eu gasto uma energia muito grande para aquilo ali. Para ocultar isso? Para ocultar. Então, eu não consigo identificar no outro algo que eu já não tenha provado. Já viu alguém dizer assim, nossa, tu viu quanta inveja tem aquele homem lá? A pessoa disse, não percebi. Tu não percebeu? Não percebi. Eu percebi, olha X e Y, Z, o comportamento dele. Aquilo ali é um comportamento de invejoso. Como que eu sei que aquilo ali é um comportamento de invejoso? Como que eu sei que aquilo ali é inveja? É porque eu já provei. Senão eu não identifico. É mais ou menos aquela máxima quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo? Certamente. É isso? É bem isso mesmo? Certamente, certamente. Então, tem um livro do Deepak Chopra que se chama O Efeito Sombra. Ele é um livro que, quando eu li ele, eu tive muitos pesadelos. Eu li ele bem no início do meu processo de autoconhecimento e eu tinha pesadelos porque aquilo ficava me assombrando à noite, porque ele fala muito dessa identificação. Que coisas ruins? Porque ele te dá uns tapas na cara, né? Diz assim, tá aí, tu tá nessa posição, julgando fulano, dizendo isso, dizendo aquilo. E tu, o que faz? E aí isso faz a gente, peraí, deixa eu dar uns 2 passos para trás aqui que eu acho que não estou me reconhecendo Elis, mas muito no processo de autoconhecimento, todo mundo julga alguém. A gente julga as pessoas inconscientemente. Não, conscientemente. Não, eu ia falar, inconscientemente julgamos, conscientemente mais ainda. Mais ainda. A gente aponta dedo sem conhecer as pessoas, todo mundo faz isso. Sabe, mano, quando eu iniciei minha formação de constelação familiar, que eu acho que do meu processo de autoconhecimento, constelação familiar é a coisa que mais modificou na prática a minha postura, diante da vida, diante das pessoas. Recente, tá? Do ano passado pra cá. E quando a gente chegou lá na constelação, a gente começou assim com o professor, mas isso é ego, né? Isso é inconsciente, isso é do meu pai, isso é da minha mãe. Aí ele falou assim, para, não tem nada a ver, é teu. É teu. Senão a gente fala assim, mas isso é coisa do ego. Parece que a gente pega uma parte nossa e fala assim, ele é uma terceira pessoa.
Aquilo ali é meu ego. Eu falo, tá no sangue. Aham. Vem no DNA, é isso? Aham. Aquilo ali, isso aí é do meu pai, sabe? Tira um pedaço e bota ele ali. Não tem isso. Isso é tu. Então, é por completo. Então, essa ideia de que é inconsciente, é subconsciente, é tudo ego... mentira, então? Ele é verdade, mas ele é teu. E como é que eu sei que eu estou errando, Elis? A gente sabe. Não, mas muitas vezes para mim alguma coisa é tão normal que eu nem consigo considerar como erro. Sabe, não para mim, para o humano, né? Para quem está em casa, para todo mundo que está vendo a gente. A dica é simples. Cuida só da tua vida. Deu. Resumimos essa entrevista, acabou agora? Só da tua vida. Cada um cuida da sua vida, acabou a entrevista agora, tá? Não enche o saco. Mas é verdade, é porque no passar da régua, todas as pessoas têm justificativa para agir daquele jeito. Não é? Se eu sou grosseira contigo e passa um tempo e falo assim, Elis, por que aquele dia tu foi grosseiro comigo? É porque eu saí de casa, tinha brigado com meu marido, deu errado um negócio lá na minha vida, no meu trabalho, e aí eu discuti contigo. Eu tenho uma justificativa para isso. E o que isso muda? Nada. Não deveria ter feito aquilo daquele jeito. Não muda o fato de eu ter sido grosseiro com você. Não muda. Então, assim, essa história de a gente ficar querendo... Da maior parte das vezes, o que eu vejo é que as pessoas ficam tentando dar soluções e jeitos na vida dos outros sem antes olhar para a sua. Mas é mais fácil, né, Elis? É sempre mais fácil ser crítico de obra pronta, né? É mais fácil, mas não é libertador, né? Você acha que o grande desafio do ser humano é se conhecer? De certeza. Eu acho que é o que nós temos, o que nós buscamos, é isso? Mano, o que a gente mais vê no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento, é as pessoas resistindo para mudar. Não é as pessoas querendo mudar, é resistir para mudar. Qual a pior mudança que você já viu em alguém? A mais difícil? Qual é a mudança mais significativa que a gente pode fazer na nossa personalidade e aquela que é mais difícil da gente aceitar que tem que mudar? Eu vou te dar um exemplo que é muito louco. É a gente deixar com as pessoas deixar com quem fez o mal pra gente a consequência. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu recebi um menino no processo terapêutico, de menino não tem nada, já tem 30 anos, né? E ele chegou no processo, e ele chegou no atendimento e ele estava assim, absurdamente cansado. E ele olhou para mim e falou assim, eu estou aqui porque eu não aguento mais carregar 24 anos da minha história, um estupro que eu tive aos 6 anos de idade. Eu falei, nossa, a pessoa viveu 24 anos com essa dor. Aí o negócio começou, ele começou a falar, a gente começou a desenrolar a história. E isso aconteceu com um primo dele. O primo dele, né, estuprou ele com 6 anos de idade. E ele estava há 24 anos. E ele entendeu, depois de todo esse tempo, que todas as coisas que ele tentou fazer na vida dele, elas davam certo por um tempo. E chegava um certo tempo, quando ele ia acessar o sucesso do negócio, a colher o fruto, ele voltava lá atrás nesses 6 anos e ele desistia de tudo. Então ele ficou durante 24 anos carregando a consequência de um negócio que a consequência é de quem fez o ato. Então a gente tem muitas coisas na nossa cabeça. Mas isso é perdoar? Tem a ver com perdão? É que se perdoar nesse sentido aqui, a gente devolver a consequência para quem deve ficar com ela, eu diria que sim. Deixa com ele. Sabe? Deixa com quem cometeu o ato, né, errado, que ele pague a conta dele sozinho. Senão, eu ainda sofri a consequência daquele ato e eu ainda carrego por mais 24 anos uma penalização contra mim mesmo. Então, imagina essa dor. Então, tu entende que as pessoas, elas seguram a dor? Elis, mas perdoar um estupro não é fácil. Eu imagino que não seja mesmo. Mas eu imagino que pior do que isso é, além do estupro, ainda viver 24 anos com essa dor. Ou 40, né? Ou 50. Ou 50. Ou nunca falar sobre isso. Mas eu conheço pessoas, Elis, que brigaram com pessoas há 60 anos e carregam mágoas de 60 anos. Patinando, né? Por orgulho? É pelo quê? É como se dissesse assim, ó, eu tomo veneno e espero que tu morra. É mais ou menos isso. Todos os dias eu tomo veneno. Eu odeio o humano. Nosso humano me fez muito mal. Eu não quero mais falar com o humano, nunca mais quero ver ele. Tomo um gole de veneno. Espero que isso esteja fazendo muito mal para o humano. Mas por que a vida das outras pessoas interfere tanto na nossa? Porque são sistemas. Quando duas pessoas se relacionam, por exemplo, um casal,
não é uma relação de duas pessoas, é uma relação de dois sistemas familiares. Isso quer dizer que está se relacionando ali as coisas legais que aconteceram nessa história, mas também todas as dores. De todos os exemplos que eu vi até hoje de constelação familiar, no processo, né, de autoconhecimento profundíssimo, né, porque na constelação familiar eu não interfiro em nada. Você não explicou o que é constelação familiar? Eu vou te explicar. Vamos depois para frente, né? Depois a gente fala. No processo de constelação familiar, quando a gente tem lá uma situação onde dois casais falam assim, eu quero constelar minha dificuldade de relacionamento com meu marido, começa a girar um negócio, né? Começa a acontecer um negócio, que eu digo que é o teatro da própria vida. Quando a gente coloca esse casal de frente, o problema nunca está aqui. O problema sempre está para trás. Sempre está ou com o pai, ou com a mãe, ou com a avó. Você está falando que conscientemente eu coloco o problema em alguém, eu assumo ele. Não. Ou não, realmente o problema está? Inconscientemente eu não sei de onde vem esse problema. Está guardado em algum lugar. Está guardado em algum lugar. As mulheres, por exemplo, têm uma forte identificação com a avó materna. Então, é provável, né, em alguns momentos, que muitas dores dessa avó materna estejam sendo vividas por essa neta. E aí ela estraga toda a vida. E não tem nem ideia. Nem ideia. Meu Deus, os homens trazem alguma dor específica? Trazem muitas. Mas tem alguma relação direta com alguém? A linhagem masculina para o homem e feminina para a mulher sempre é bastante forte. Para a mulher, essa questão da mãe e da avó é bastante forte. Tem mulheres filhas que são profundamente apaixonadas pelos seus pais, né? Que aí tira a mãe do lugar e se encara como a esposa do pai. Claro que isso tudo é um movimento da alma, né, mano? Não é algo que se a pessoa for falar, ela vai te contar isso. É por isso que a constelação familiar, ela mexe no autoconhecimento num nível tão profundo, né? Eu sento aqui e digo assim, mano, eu quero constelar a dificuldade que eu tenho com o dinheiro, por exemplo, né? Ou então eu quero constelar... Eu quero constelar, minha, vai. Eu quero saber quem é que está me atrapalhando com o dinheiro, né, mano? Quem é? Vai, explica. Então, explica para quem está em casa, todo mundo tem essa daí, vai. Sabe o que é mais incrível? A maioria das pessoas quer muito ter o dinheiro, mas a maioria das pessoas acredita que não devem ou que não são merecedoras de ter dinheiro. Por quê? Crença. Isso é crença religiosa, talvez? Eu diria crença de vida, não atrelaria a religião, crença de vida mesmo. Quase todos nós tivemos, na nossa linhagem familiar, alguém que teve dificuldade com dinheiro. A escassez fez parte disso. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, Elis, decidi comprar um sofá para minha casa. Que legal. Só que o sofá custa R$3.500 e eu não estou conseguindo pagar isso pelo sofá. Eu falei, mas olha, eu acho que isso é um valor que se paga mesmo num sofá. Ela não pagava porque ela não aceitava pagar, não porque ela não tinha dinheiro. Porque ela tem o dinheiro, inclusive, para pagar à vista o negócio. Pode. E ela falou assim, Elis, eu fico pensando assim, mas eu acho que eu podia achar um sofá mais barato. Eu falei, mas tu acha que com tudo que tu trabalha, tu acha que tu não merece ter um sofá desse? Ai, eu acho que, sabe, vai faltar depois esse dinheiro em algum lugar. Não vai te faltar dinheiro. Ele vai te faltar se tu ficar pensando assim. Eu falei, sabe uma coisa? Faz uma coisa. Compra esse sofá, bota na tua sala, tá? Quando tu sentar nesse sofá, tu imagina que do teu lado sentou o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, o teu bisavô, tua bisavó, e fala pra eles assim, gente, agora nós temos um sofá bom pra sentar. Que a gente nunca teve, eu imagino. Porque a constelação familiar fala de 3 leis. Você vai explicar na volta. Tá bom. Vamos explicar o que é constelação familiar, pode ser? Vamos, claro. Não tem nada a ver com estrela, tá? Não. A gente explica na volta. Faz o seguinte, fica comigo, eu já volto com Elis. Eu conheci ela como astróloga, agora ela é terapeuta holística. Bonito isso, fica comigo. Voltamos aqui na RTV com o programa Humanos. Eu sou Mano Dal Ponte e você fica comigo todas as noites com 2 entrevistas inéditas. E eu tenho o prazer de receber aqui no meu sofá de couro, que não é o sofá da sua amiga. Não. Né? Mas que a gente se permitiu comprar, que não custou R$3,5 esse sofá. Tá bonito, mas ele tá bacana. Tá. Tá bacana. Elis Casagrande. Sim. É consteladora familiar, é essa expressão? Também. Também. É astróloga, consteladora familiar, terapeuta holística. As pessoas dizem, Elis, por que tu estudou tanta coisa diferente? Porque eu acredito que cada pessoa é tocada de um jeito diferente. Tá, você estava falando das 3 o quê? 3 ordens. 3 ordens da 3 constelação. leis. Tá, explica 3 primeiro leis. o que é constelação, para quem está em casa. A constelação familiar é uma técnica, uma abordagem terapêutica, né, que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Hoje ele está vivo, ele tem 93 anos.
E aí isso se disseminou no mundo inteiro. Mas a constelação familiar, o objetivo principal dela é resolver conflitos. Só que ela resolve conflitos, eu diria que no nível mais profundo. Porque é no nível onde a gente vê o movimento da alma e não onde a gente precisa falar sobre ele. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil de entender. Alguém chega num workshop ou num atendimento individual e diz assim: Elisa, eu estou com uma profunda dificuldade no meu trabalho. Todas as vezes que eu vou alcançar o sucesso, o negócio desanda. Ou então eu tenho muita dificuldade com o dinheiro. Ou então eu tenho muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Eu olho para minha mãe e a gente não consegue se falar. A gente não se entende. Eu tenho muita dor no meu estômago. Tenho uma dor profunda na minha coluna. Eu estou com câncer. Qualquer coisa é possível de ser constelada. E aí, se a gente estiver num workshop, que nada mais é do que ter outras pessoas ali naquele lugar, a pessoa está sentada aqui junto do constelador e o constelador chama pessoas para serem representantes da constelação familiar daquela pessoa. Então, eu vou chamar uma pessoa para ser o Mano Dal Ponte e uma pessoa para ser a tua esposa, por exemplo. Ou um Mano e uma pessoa para ser a mãe do Mano. São representantes. Atores? Não. Representantes. Pessoas aleatórias que estão ali também para constelar os seus temas, também para resolver outras coisas. A partir desse momento, o Bert vai falar que existe um campo fenomenológico. Existe uma energia ali. E as pessoas que são desconhecidas da tua história, elas começam a reagir tal qual na vida real essas pessoas agem. E aí a gente consegue perceber para onde um humano vai naquela história ali. Acontecem coisas incríveis, eu já presenciei coisas incríveis. Poderia te citar muitos exemplos de coisas que eu já vi na constelação familiar. Mas ali a gente vê que a maior parte das pessoas dizem que tem muito medo de morrer. Morrem do medo de morrer, né? Tem muito medo de morrer. Mas quando a gente faz constelação familiar, quando a gente faz esse movimento, muitas das pessoas têm movimento em direção à morte. Às vezes um ente querido da família morreu e a vida dela não dá certo porque ela faz um movimento de querer se juntar a quem ela ama. É muito louco, né? Isso inconscientemente. E aí quando tu tá fora, olhando isso, tu fala assim, o que eu tô fazendo? Um dia na formação, uma moça levantou e falou assim, olha, minha mãe tem uma dificuldade tremenda de relacionamento com meu filho. O professor deu uma risadinha, porque eu imagino que ele já sabia o que ia acontecer, né? Que faz muito tempo que ele fazia esse trabalho. E aí ele colocou a avó e o neto, assim, um de frente para o outro, não aconteceu nada. Eles estavam super bem, harmoniosos. E aí colocou uma pessoa representando ela. Quando ele diz assim, ei, você aí, vem aqui, você vai representar ela. Quando essa mulher levantou de lá, eu achei de fato que ela era uma atriz. Ela levantou de lá, ela veio correndo e ela deu um empurrão nessa mulher aqui, jogou ela longe. E aí isso foi se desenrolando. Ela não permitia? Na verdade, não tinha dificuldade de relacionamento entre a avó e o neto. Tinha entre a filha e a mãe. E é isso que atrapalhava toda essa relação. Ela não permitia que a mãe se relacionasse com o neto. Quando ela olhava aquilo ali, ela entrava em profundo desespero. Porque ela se deu conta na vida real. Mas olha só, deve ter muita gente em casa. Não. Tem cara que está quase desligando a TV, tá dizendo assim, não, isso aí é muita coisa. Essa aí é muita louca, loucura, né? entendeu? É muita loucura, é muita besteira. Não acredito nisso tudo. Você convive com esses argumentos? As pessoas usam isso contra você? Isso é uma idiotice, Alice. Nada a ver. Meus problemas cuido eu entendo, eu sei muito bem quais são os meus problemas. Eu entendo da minha vida, resolvo tudo sozinho. Sabe quem age assim? Quem? As pessoas que mais têm medo. Eles criam o quê? Um campo de força? Para você não chegar? Proteção. Quem tem coragem vai. Quando eu falo de autoconhecimento, a pessoa chegou para ser atendida no processo de autoconhecimento, independente da técnica que vai ser utilizada, eu sempre digo, parabéns, você tem muita coragem. Só de estar aqui. Porque a gente acessar as nossas dores... As pessoas não têm medo de falar as coisas para você? Acho que tem. Tem? Mas vai mesmo. Mas por que tem medo? Aí pode falar palavrão? Pode. Pode. Meu professor de constelação... É 11 da noite, pode falar. Pode falar. Meu professor de constelação, ele é um ex-médico, né?
Ele era cirurgião pediátrico e depois ele deixou a medicina e se tornou, né, um estudante de constelação familiar. E ele diz que coragem é a gente fazer se cagando do medo. Então ele disse, tu precisa ter coragem para tudo, né? Eu estou perfeitamente com coragem, não tenho frio na barriga, né? Isso aí tudo tranquilo. Não precisa, pode estar com medo, mas vai assim mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque a vida, mano, ela vai encurralando as pessoas. Que assim, ninguém vai chegar lá na terapia e falar assim, eu tô super bem, vim aqui só para dar uma olhada aí como é que tá, só para bater um papo contigo? Só para bater um papo, ver se tu tá precisando de alguma ajuda, né? Ninguém vai assim, né? Todo mundo só procura médico, terapeuta, quando tá mal, né? As pessoas, quando elas chegam lá, elas estão, na maior parte das vezes, bem destruídas. Cansadas fisicamente. E psicologicamente, imagina. Psicologicamente, principalmente. Só que o físico é a última coisa que adoece. Para adoecer o corpo físico, o mental e o emocional já adoeceram antes. Quais as coisas que mais tiram as pessoas do sério? Sabe assim, as coisas que mais complicam a mente das pessoas? Eu te diria que essa rejeição com pai e mãe, eu acho que é a maior causa dos problemas das pessoas. Não ser aceito, ou não ter um pai, ou não ter figura? A dificuldade de entender que tu teve o pai e a mãe que deu para te ter. E ponto. Foi legal, beleza. Foi legal. E assim, que tu só tá aqui porque tu teve um pai e uma mãe que quiseram que tu estivesse aqui. Então, só por isso, ou por tudo isso, tu já precisa ser extremamente grato. As pessoas não agradecem? Não. Elas querem moldar. Sabe? Porque meu pai podia ter sido assim, porque minha mãe podia ter sido assim, porque minha mãe podia ter sido mais carinhosa. É fácil, né? Hoje, tu julgar alguém que te teve, sei lá, há tantos anos atrás e falar que naquela época ela podia ter sido mais carinhosa. Que ela carregou tantas outras histórias com ela, né? Ela também era um ser humano, né? Todos erramos, o tempo todo. Somos vítimas como é que é? Somos vítimas dos nossos erros. Vítimas dos nossos erros no sentido de ação e reação? Isso consequência? Mesmo. Para cada escolha de verdade uma renúncia, isso é inevitável no padrão da vida? Inclusive, quando não se quer escolher, já se escolheu, né? Eu gostei dessa frase. Quando você não quer escolher, você já escolheu? Eu escolhi não escolher. Tá, e quem é que precisa de constelação? Quando é que eu sei que eu tenho que te procurar? Vai. Quando tem alguma coisa na vida travando, né? Quando eu tenho alguma resposta, quando eu não tenho uma resposta para alguma coisa, Elisa, é mais ou menos isso? Se eu te dissesse hoje, acho que a maioria das causas que levam as pessoas a procurarem ajuda são os relacionamentos, né? E no geral, pai, mãe, amoroso. As pessoas sempre é muita coisa, né? Mas normalmente procuram... Sempre é o que foi atrás, o que agora ainda vai ser, né? Tudo muita coisa. Isso é sempre. Isso é sempre. Mas normalmente as pessoas procuram por dificuldade no relacionamento atual. E aí quando ela chega lá, ela percebe que não é no atual, né? Que é antes. Tá, e os mesmos problemas, os problemas que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, são os mesmos problemas que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, que os nossos bisavós viveram. É tudo meio parecido, Elisa? É tudo meio parecido, só num contexto diferente. Contexto social, imagina, econômico. Num contexto diferente. A história se repete sempre. Se eu não... As pessoas acham que tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é muito pequeno. As pessoas vivem destino. Destino existe? Certamente. Está escrito para mim o que eu tenho que ser? Na verdade, é que tu cumpre ele naturalmente. Porque tu vem de uma linhagem familiar que tem lá, né, os avós maternos e paternos, pai e mãe. Tudo que tu julgou daqui para trás, tu vai fazer igual daqui para frente. Então, é destino. Para eu ter livre-arbítrio de fato, eu tenho que olhar para trás e falar assim, gente, sou extremamente grato por tudo que vocês fizeram até aqui. Agora, não tem mais. Agora. Eu vou construindo do meu jeito e, se for possível, assim, vocês me abençoam, sem julgar. Tudo que vocês construíram até aqui está excelente. Me deixa levar minha vida para frente. Está excelente, tá, gente? Tudo que vocês fizeram até aqui. Pai, do jeitinho que tu me criou, tá maravilhoso. Mãe, desse jeitinho que a senhora me criou, tá maravilhoso. Tá, mas bem no fundo, a gente sempre reclama de alguém. Sempre reclama. Você nunca tá bom, nunca tá bom. Nós somos reflexos, né? Sim.
Eu me lembro, às vezes eu reclamava da minha mãe, quando eu via, eu era igualzinho a ela. Igualzinho, sabe? Assim, eu assim, nossa, eu sou igual a mãe. E aí eu comecei a me orgulhar disso. Sabe? Você começa a se orgulhar. Não, peraí. Se eu cheguei onde cheguei, é porque isso é qualidade. Não é defeito. Obviamente. Um dia o meu professor falou o seguinte, quando eu não sei o que fazer com os meus filhos, eu faço com eles igual meu pai fez comigo. Porque o pior que pode ser, eles vão ficar igual eu. É uma coisa boa, né? Vão ficar comigo, igual a mim. Então tá tudo certo. É aquela história assim, pai, quando eu crescer eu quero ser igual tu. Ele assim, por quê, filho? Não, para ter um filho igual eu, né? É mais ou menos isso? Então assim, se eu fizer errado, mas fizer errado do jeito que o meu pai fez errado, vai dar isso aqui. Isso aqui eu acho que eu tô doendo. Tá, resumindo então, sempre é muita coisa e todo mundo precisa constelar alguma coisa? Se tu queres construir, se tu queres entender qual que é o pano de fundo da tua vida, se alguma coisa tu entende que na tua vida, no teu contexto, né, de trabalho familiar, pode ser melhor, constela. Constela. Eles, do jeito que tá excelente, tá tudo maravilhoso, tô em paz. Então segue adiante, não constela nada. Olha para trás, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Mas não. Nada. É daqui para frente. Me abençoa se eu fizer um pouquinho diferente. Mas eu não vou, é como se estivesse construindo uma casa, né? Os avós fizeram a base, o pai subiu as paredes e agora é hora do telhado. E eu dissesse assim, não, esquece, não quero isso aí. Vou fazer tudo de novo. É difícil. E daí, bem difícil. De novo. Então, o reflexo é em quem vem daqui pra frente. Agora que tu tem um filho, tu vai entender isso muito mais. Falar assim, nossa, aquilo que eu achava que podia ser melhor, eu não tô conseguindo nem fazer igual. Quem dera melhor. Nem tô conseguindo fazer, né? Nem igual, né? Então, isso dá a ideia de falar assim, calma, eu acho que eu falei alguma besteira por aqui. Alguma? Todo mundo fala um monte, né? Todo mundo fala. Mas sabe, mano, nós somos 50-50, né? 50 pai, 50 mãe. Quando a gente começa a julgar a nossa história, achando que ela podia ter sido diferente, ou podia ter sido melhor, ou podia ter sido um pai diferente, uma mãe diferente, é como se a gente rejeitasse metade de nós. Isso é muito forte. Por isso as pessoas adoecem. As pessoas adoecem porque não assistem esse programa. Também! Se as pessoas assistissem esse programa, elas seriam pessoas melhores. Eles não dá tempo para mais nada. Tá bom. Só para te agradecer. Muito obrigada. Presença maravilhosa aqui no programa Humanos. Obrigada. Vamos combinar de voltar? Por favor. Temos muito para falar, né? Bom, vou fazer uma constelação ao vivo. Vamos fazer? É o seguinte, deixa o teu contato para o pessoal te achar. É rede social? Pode ser. O que você prefere? Pode ser rede social. No Instagram é @elis com Z, Casagrande. E lá tem todas as minhas informações. Vai lá que tá facinho. Tem, todos. Você ajuda? Você me ajuda também, se eu quiser? Ajudo, claro. Então tá bom. Prazer. Todo mundo precisa de ajuda. Quem não? Todo mundo precisa de ajuda porque somos todos humanos. Não esqueça disso. Fica comigo, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Valeu!